Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos uma palavra que está escrita em Mateus, no capítulo 6, parte do versículo 9, e que fala assim: santificado seja o teu nome. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta manhã. Junto com essas boas-vindas, trago também as lembranças de nosso apóstolo de distrito para todos vocês. E também ele fala sempre de coração, agradeço aos irmãos por todo o trabalho que tem sido realizado nestes tempos tão difíceis que estamos traçando, travando, caminhando. Então, sintam-se lembrados e que estão nas orações do nosso apóstolo de distrito para que nós possamos todos juntos passarmos por esta circunstância, essa situação que estamos passando, não só nós, mas a humanidade como um todo. Amados, com certeza vocês sabem de que ponto que nós estamos tirando o texto de hoje. Repetindo, fala: santificado seja o teu nome. Então conhecemos uma oração que tem estas palavras, não? Nosso Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ensinava então aquele povo, naquele momento, como deveriam orar. E dentro do ensinamento que ele colocava, um pouquinho antes aqui fala no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, não precisa muitas palavras para que Deus nos ouça. O que Deus espera de cada um de nós é que nós possamos verdadeiramente orar com o coração, não com o intelecto. Orarmos com toda a nossa força, com toda a nossa espiritualidade. Então, nós vamos tratar este tema durante esse mês de setembro, que é a oração do Pai Nosso. E queremos estar cada vez mais imbuídos em tomarmos o conhecimento desta oração, do quanto era importante para nós, e não só como que uma parte litúrgica do serviço divino. Aliás, nada dentro do serviço divino nós podemos tomar como costume ou como pura liturgia, não. O Senhor vem, abre as portas da sua casa, abre o seu altar, para que nós possamos nos achegar aqui e colocar o nosso coração, e colocar os nossos agradecimentos, colocar as nossas honras, colocar a nossa santificação. O tema de hoje fala na santificação do nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Quando falamos esta frase, amados, nós podemos colocar ali dois pontos para podermos tomar atenção. Primeiro, o reconhecimento da santidade de Deus, a santificação do nome de Deus. E nesse ponto, se nós olharmos para trás, se formos até o mês de julho, nós tratávamos dos mandamentos, tratou-se 3 mandamentos, e um deles falava, e um do serviço divino falava, de nós não tomarmos o nome de Deus em vão. Então, se nós não estamos tomando o nome de Deus em vão, nós estamos santificando o nome de Deus. Então, estamos tendo esse reconhecimento. Agora, qual é o reconhecimento que nós temos em todo o Pai Nosso? Nós temos ali as petições que nós fazemos a Deus, nós temos ali também o nosso compromisso que nós assumimos em perdoar para sermos perdoados, por exemplo. Nós temos ali o reconhecimento, então, desta santificação. E isso tudo nos leva a receber do que de nosso Pai Celestial? O que Ele nos dá em troco disso tudo? Nós glorificando, nós santificando, nós não tomando o seu nome em vão, nós respeitando o nome do Senhor. O que Ele nos dá em troca, e mesmo sem pedirmos? Ele nos dá da sua graça constantemente.
E por que Ele constantemente nos dá a graça? Primeiro, Ele quer que nós reconheçamos que nós não temos nada por merecimento, não é o ponto, não é o caso. Tudo que recebemos de Deus é por graça. É porque Ele vê as nossas necessidades, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe quando nós não estamos conseguindo caminhar sozinhos. E muitas vezes Ele vem e nos carrega no colo, porque não temos forças. Então Ele nos dá da sua graça. Mas também Deus olha para nós, e quando nós pudermos ter recebido a possibilidade de chegar diante do altar do Senhor, se éramos jovens, crianças, e pudemos ter a graça de poder vir e fazer a confirmação, nós fizemos um voto. Aquele que fez a confirmação fez um voto diante do altar do Senhor, diante de um servo do Senhor, diante de Deus. E o voto era para que nós pudéssemos aniquilar qualquer situação com o príncipe das trevas. Não queremos servir ao príncipe das trevas. Mas aqueles que não fizeram a confirmação, então não tiveram esse voto? Tivemos, porque no dia do nosso santo selamento, o dia que recebemos o batismo com o Espírito Santo, então pudemos também fazer um voto de servir a Deus. Então a questão qual que é? A fidelidade. Como está a nossa fidelidade para com Deus? Como está a nossa fieldade para com Deus? Somos literalmente fiéis a Deus? Podem ter certeza, amados, que Deus é fiel a cada um de nós, constantemente, em todos os momentos da nossa vida. Ele não muda uma única vírgula daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo por nós e daquilo que Ele também fará para o futuro, para que possamos alcançar a eternidade. Essa eternidade com Ele, alcançar a Deus, que é o eterno. A pergunta é: e nós? Como é que está a nossa fidelidade? Como é que está a nossa fieldade para com Deus? Se nós olharmos, em muitos lugares eu já vi escrito e já vi selos em carros e em outros lugares, a frase: Deus é fiel, perfeito. E isso, inclusive, é uma frase tirada da Sagrada Escritura. Deus é fiel, mas não é esse o ponto. Nós sabemos disso. O ponto é saber quanto nós somos fiéis a Deus, quanto nós respeitamos Deus, quanto nós seguimos os mandamentos de Deus, quanto nós nos entregamos a Deus, quanto nós nos entregamos à obra de Deus. Esse é o ponto da nossa fidelidade para com Deus. Mas Deus também, Ele na sua magnitude, Ele também na sua grandeza, Ele nos faz reconhecer o Deus onipotente, Ele nos faz reconhecermos o Deus onisciente, o Deus que está presente nas nossas vidas. Ele nos faz reconhecer o Pai misericordioso, o Pai que olha por cada um de nós e vê as nossas necessidades e dentro das nossas necessidades tem a misericórdia para poder nos ajudar. Ele nos faz ver o Filho bondoso, o Filho que morreu na cruz por cada um de nós. Esta é a tarefa que Deus tem feito. Mas vai além disto, porque a partir do momento que o Filho parte à eternidade, Ele não nos deixa só. Nós não ficamos, podemos dizer, órfãos. E por que não? Porque antes de ir, Ele fez uma promessa de que enviaria o Espírito Santo, um Consolador. E esse Consolador é o que nos fortalece. Esse Consolador é o que nos dá a ajuda e abre os nossos olhos para que possamos enxergar melhor os feitos de Deus para cada um de nós. E além disso, ainda nos oferece a sua paz. Não qualquer paz, não a paz dos homens. Não a paz, aquela paz que o homem diz que para poder ter a paz precisa fazer a guerra. Isso é uma incoerência. A paz do Senhor é o amor.
E Ele nos dá essa paz. E sempre nós voltamos a Ele buscando essa paz. E por quê? Porque de alguma forma, por alguma circunstância, por algum momento insano, perdemos a paz que o Senhor colocou no nosso coração. Então voltamos ao Senhor cabisbaixos, talvez envergonhados, arrependidos e pedindo a Ele novamente: Pai, coloque a Tua paz no meu coração, eu não posso viver sem ela. E por que Ele faz isso? O que é que nós lemos em Romanos, no capítulo 5, versículo 5? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então o nosso vínculo para com Deus é o amor. O nosso vínculo para com Deus é a nossa entrega. O nosso vínculo para com Deus é nós abrirmos o nosso coração e deixar com que Ele possa habitar, e deixar com que Ele possa fazer a sua atividade. E para isso, amados, nós não podemos ter um coração cheio de impurezas, cheio daquilo que não serve, que não nos leva a lugar nenhum. Precisamos sempre vir ao altar do Senhor, chegar até aqui com o coração vazio, para que as bênçãos do Senhor, para que a paz do Senhor, para que a força do Senhor possa entrar dentro do nosso coração. E ao final dessa hora, então nós podemos ir embora e pensar: eu estou feliz, eu estou com o meu coração cheio. Mas isso depende de nós, depende da forma com que nós chegamos até aqui. E sempre, em algum serviço divino atrás foi dito: como nós nos chegamos para um serviço divino? Nós oramos antes. Não importa se estamos em casa, amados. Não importa se essa hora nós estamos na frente de uma tela, seja do celular, seja do computador ou seja da televisão, não importa. O que importa é o que nós estamos ouvindo. O que importa é que o Senhor está enchendo o nosso coração. O que importa é que Ele está nos dando o alimento necessário para os dias seguintes nós podemos andar com um pouco mais de tranquilidade. Porque se não estamos com o Senhor, nós estamos sem a paz dEle. Mas falamos no começo que nós temos 2 pontos nesta frase: santificado seja o teu nome. O versículo completo é: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira frase da oração do Pai Nosso. Então, já que temos todo este reconhecimento, primeiro reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos pequenos diante do Senhor, reconhecemos que sem Ele não conseguimos andar um passo sequer, necessitamos que Ele nos dê a ajuda que ilumine nosso caminho. Esta semana, numa reunião com o apóstolo do distrito, ele lembrava um ponto onde o apóstolo Maior Fé falava que o nosso caminho para cima, para o alto, é como que o caminho da montanha. Ele é sinuoso, ele tem obstáculos, às vezes pedras muito grandes ou outras pequenas, mas nós sabemos qual é o final. E o final desse caminho é chegarmos à meta. E também para nós, nos dias de hoje, aqui é a mesma coisa. Nós sabemos aonde queremos chegar, amados. Nós conhecemos a meta que queremos atingir. Então, para que isso aconteça, nós não podemos ficar tão somente no reconhecimento. Eu reconheço Deus como santo, eu reconheço Deus como o meu guia, eu reconheço o Deus como o meu protetor, aquele que é o onipotente, aquele que me dá paz. No entanto, eu fico só nesse reconhecimento? Não. Vai além. Além disso, vai de nós tomarmos esse reconhecimento e colocarmos em prática. O que é que Deus nos deu de mais valioso neste mundo? Podem pensar, amados, podemos esperar alguns segundos. O que é que Deus nos deu de mais valioso?
Algum pode dizer isso, outro, aquilo outro. Vamos pensar no tempo? Porque a gente está sempre dizendo, eu não tenho tempo, eu estou sem tempo para isto ou para aquilo. Essa é uma preciosidade que Deus nos deu. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Vamos pensar um pouquinho nesses tempos, nesses últimos meses. Estamos aqui com 6 meses de pandemia, muitos voltaram ao trabalho com segurança, outros ainda permanecem em casa, aqueles que são do grupo de risco, aí é que tem que ficar em casa mesmo. Então, poderíamos dizer, para alguns, o tempo está sobrando. Mas se nós voltarmos a 6 meses atrás, a 5 meses atrás, no primeiro e segundo mês de pandemia, a situação era um pouco diferente, porque ficamos todos confinados. A pergunta é, o que fizemos com o tempo? Amados, aproveitemos o tempo para que nós possamos aprimorar a salvação para as nossas almas. Aproveitemos o tempo para nós descobrirmos como é que nós podemos fazer e o que é que nós podemos fazer para poder ajudar aqueles que nós devemos levar o testemunho para que ele tenha também a salvação. Aproveitemos o tempo para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos mais, para lermos mais, para nós sabermos profundamente qual é a nossa convicção de fé. Tomar um pouquinho de tempo para poder ler os catecismos, ler a Sagrada Escritura, buscar no site da igreja as informações, as notícias que estão correndo dia a dia. Temos tempo. Fora da pandemia, eu costumava dizer, amados irmãos, e falei para alguns irmãos, algumas pessoas algumas vezes, você está me dizendo que não tem tempo? Então vamos pensar no tempo que você está usando. Quanto tempo você fica no teu WhatsApp? Só isso. Começa a pensar nisso, amados. Quanto tempo se gasta com o WhatsApp, mesmo agora no tempo da pandemia? Isso só para dar um parâmetro, não? Alguns serviços atrás, o apóstolo distrito falou em 80 e poucos mil segundos, eu não me recordo, confesso que não me recordo. Então pensemos nisso, quanto tempo nós estamos utilizando para a nossa redenção, para a nossa salvação. Deus está nos oferecendo ela. Então, nós utilizarmos esse tempo, nós colocarmos tudo isso à prova, nas mãos de Deus. E para poder finalizar, amados, eu gostaria apenas, nessa santificação que nós estamos falando do nome de Deus, vamos voltar em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, e que fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O segundo mandamento. Aproveitemos o tempo para fazer as coisas boas. Aproveitemos o tempo para amar. Aproveitemos o tempo para realmente entender esta palavra de santificação do nome de Deus. Um ponto que eu gostaria de colocar, amados. Muitas vezes nós falamos, ou se alguém já falou, por alguma situação se fala, mas só Jesus na causa. Amados, não deveríamos utilizar esta expressão. Não deveríamos, porque nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Se nós temos uma situação pontual, difícil, então não utilizemos essa expressão, porque nós vamos estar tomando o nome de Deus em vão, como está aqui, volto a dizer, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, para depois vocês irem lá e dar uma olhada. Então não façamos isso, mas honremos, santifiquemos o nome de Deus. Isto que devemos fazer, para que nesta santidade reconheçamos profundamente o quanto Deus, Ele é onipotente e está onipresente em nossas vidas. Amém.